neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênçãos sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha gratidão, tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador, com seu sangue salvou-me, seu poder
Cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui. Viajando vou para a terra do além. A estrada longa, difícil é a caminhada. Vem me ajudar, Senhor Jesus. Ó, vem. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando. Cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Você não está ouvindo este programa por casualidade. Há um motivo e um objetivo de Deus para com você. Justamente neste momento em que os cuidados da vida têm atropelado as pessoas, de tal modo que elas estão quase se prostrando. Cuidado, precaução, cautela, encargo, responsabilidade e inquietação de espírito. O cuidado olhado por esse prisma está matando, está tirando a vida,
e, sobretudo, levando as pessoas para o além com seus espíritos inquietos, intranquilos. Porque inferno não é um lugar, mas sim um estado de espírito. Pensemos um pouquinho no cuidado que traz inquietação de espírito. Há duas fases do cristianismo. Para começar, vamos pensar nisto. Cremos que estamos falando a cristãos. Mas é certo, marquem isto, acentuem. Há duas fases do cristianismo. Uma é mental, intelectual apenas. A outra é experimentada. É, portanto, uma vida vivida. A primeira fase, a mental, é sob tensos cuidados e nunca se ancora. E por isso nós vemos pessoas que confessam e professam serem cristãs e vivem de uma maneira tão agitada, tão insegura, que nem mesmo os pagãos vivem assim. Isto é uma verdade que nós devemos encarar à luz da palavra, à luz dos fatos, dos acontecimentos. Por que um povo que chama pelo nome de Deus, por que um povo que se chama cristão vive tão inquieto de espírito? Vive arcando com precauções, com cautelas, com encargos e responsabilidades que não resultam em outra coisa senão inquietação de espírito. O espírito inquieto nunca é feliz. Não há nada que possa lhe satisfazer. Não há dinheiro, não há posição social, não há nada. Tudo que alcança torna-se logo enfadonho para si. Há sempre um clamor, há sempre um gemido, há sempre uma inquietação. Mas vamos, nesta hora, pensar juntos sobre a segunda fase do cristianismo, que é a vida vivida. A vida vivida com aquilo que o cristão crê. Isto é, a palavra de Deus, conforme ela é. Não uma crença na palavra de Deus, segundo a interpretação dos doutores amontoados para aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, que é o estado da era em que estamos vivendo, profetizada por São Paulo, não suportam a sã doutrina. Mas esta fase, a segunda fase, a vida vivida, que se trata do cristão que crê em toda a palavra de Deus sem nenhuma interpretação, esta é ancorada, mesmo sob tensas lutas e dificuldades. O pregador que promete sombra e água fresca para o povo aqui, promete que o povo não vai sofrer mais, é falso. Jesus nunca fez isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: eu sou a porta. E falando de si mesmo, em parábola ele disse: a porta estreita, o caminho espinhoso que conduz ao céu. Este caminho é ele. Agora, ouvintes, como a árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também estas duas classes de cristãos são distinguidas pelas suas maneiras e conduta em todas as suas fases da vida. Isso vale a pena ser repetido,
Como a árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também estas duas classes de cristãos são distinguidas pelas maneiras e conduta em todas as fases da vida, não somente em uma fase da vida. Por quê? Porque cada fase da nossa vida é um desafio para demonstrarmos a qualidade de cristianismo que estamos vivendo. Para demonstrarmos a nossa fé. Que qualidade de fé que nós temos. Se é uma fé mesclada com credos e dogmas, ou se é a fé não fingida, pura dos apóstolos. Mas vocês vão notar uma coisa importante aqui de novo. Isso traduz felicidade, segurança para as pessoas. Os acontecimentos mais importantes da nossa vida, como sejam nascimento, casamento, formaturas, etc., são vividos de um modo geral, de uma forma inteiramente anticristã. O que significa um acontecimento anticristão? É um acontecimento anticristo, antipalavra. E, infelizmente, você vê a moça, o moço que vai se casar, vai pedir a bênção e depois busca a maldição. As festas mundanas, após os casamentos, tiram toda a bênção que foi invocada sobre aquele lar. Vocês notem e guardem isso, que todos os acontecimentos mais importantes da nossa vida, que deveriam ser transformados em cultos, verdadeiros cultos de adoração, de ação de graça, se transformam em festas mundanas, em festas carnais, em bebedeiras, cheias de opróbrio e de vergonha. Então, o que é isto? É uma coisa anticristã. O que é anticristão? Então é um acontecimento anticristo, antipalavra. Está chocando com a palavra de Deus. E isso resulta em cristãos, entre aspas, cheios de cuidados mundanos, sociais. O que está levando a humanidade ao caos. Não há dinheiro que chega, não há salário que chega, não há nada que chega. Pois bem, estas coisas que são antipalavra, que são anticristo, resultam em cristãos, entre aspas, cheios de cuidados mundanos, sociais, o que traz grandes agonias e desgostos sobre as pessoas que estão vivendo sob tal cristianismo mental apenas, tradicional, herdado dos pais. E São Pedro disse que ele nos resgatou, Jesus, o Senhor, nos resgatou da nossa vã maneira que herdamos como tradição dos nossos pais, não com ouro e nem com prata, mas sim com seu sangue. O sangue fala de vida, vida do Pai no Filho. É a vida de Deus no seu Filho, no cristão. Mas graças a Deus, por outro lado, existem aqueles que não se contentando com este cristianismo apenas intelectual, mental, têm passado pela verdadeira experiência do novo nascimento. Estão ancorados, embora jogados para lá e para cá pelas ondas do mar. Agora surge a pergunta: como fazer descer o cristianismo verdadeiro, a verdadeira fé, para o coração? Bom, o primeiro passo é você ouvir de bom grado o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, porque caso contrário você vai estabelecer no seu coração um falso evangelho. Isto é certo. Então você ouça de bom grado a verdadeira mensagem, crendo de todo o coração. E
deixando isto descer. Isto, então, tira de você os cuidados mundanos e sociais, que estão sobrecarregando as pessoas e fazendo-as inquietas, infelizes, dando-lhes somente inquietação de espírito. Você sabe que quando a mulher concebe, cessam os seus costumes, e então vem o filho. Então é quando você sabe que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé apostólica desceu no seu coração. É quando os costumes mundanos cessam na sua vida. Quando os cuidados mundanos sociais não tomam mais lugar na sua vida. Então, se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, não te esqueças. Jesus te comprou com muita dor. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ele pode te acolher, teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Você quer levar comigo a sua prece, a sua oração, a sua petição? Diga agora, Senhor. Confirme agora mesmo, enquanto estou ante teu trono de graça. Toma cada uma de minhas necessidades, dos meus cuidados, Senhor. Toma o mundo fora de mim. Toma as coisas do mundo e retiram-nas do meu coração, enquanto estou na tua presença. Toma a tua palavra, penetra em meu coração, tira o mundo e os cuidados do mundo fora de mim, agora mesmo. Permita que eu seja cristão consagrado, ó Deus, que eu seja amável, bondoso e dócil, levando os frutos do Espírito. O farás, Senhor? Farás isto por mim? Estou ante teu trono. O pecado tem deixado uma mancha carmesim em minha vida, mas teu sangue pode absolvê-la, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Conceda-o enquanto estou esperando por ti. Toma-me. Sou teu. Consagro minha vida a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de mim preciso, meu Deus, meu Pai, te ver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Senti Jesus benigno
poder tens de afastar, e as portas da mansão feliz abrir de par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei o hino triunfal. Estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão, oh meu Senhor, me estende a sua mão. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto rios sim, sempre sim, até chegar à glória enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto rios e sempre sim, até chegar à glória enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. For me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide, and when I cross this vale of sorrow, I'll get upon the other side. Someday, beyond the reach of mortal man, someday, God only knows just where and when. The wheels of mortal life shall stand still. What'll happen then? Then I
What will happen? The wheels of mortal life shall stand. Then I shall go to dwell on swing low, sweet chariot, oh, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me. Is the old ship of is the old ship of glory. Is the old ship of get on board, get on board. It has landed my old father. It has landed my old father. It has landed my old father. Get on board. Get on board. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board. Get on board. And now, remember the services tomorrow evening, and then Sunday afternoon and Sunday evening also. E agora lembre do culto amanhã à noite, e então domingo à tarde, e também domingo à noite. Now tonight, if it be the will of the Lord, I wish to read a portion of the Scripture. Agora, nesta noite, se for da vontade do Senhor, eu gostaria de ler uma porção da Escritura. And then you pray for me as I speak tonight. E então vocês orem por mim enquanto eu falo nesta noite. Been hoarse since I've been up here. Estou rouco desde que cheguei aqui em cima. Not a bad cold, but just an overtaxed voice. Não um forte resfriado, mas apenas com a voz sobrecarregada. Let me move this thing around here. I'll be transposition of that. Deixe-me girar esta coisa um pouquinho. A troca dessa coisa. All right, I think that'll be just a little better. Está bem. Eu acho que assim ficará um pouquinho melhor. Now, in the reading tonight, let's go back to a very familiar scripture that's familiar to all. One found in the blessed old Bible. Agora, na leitura, nesta noite, vamos voltar a uma escritura bastante familiar que é conhecida por todos, encontrada na velha, bendita Bíblia. And I believe every word that the Bible says is the truth. E eu creio que com cada palavra que a Bíblia diz é a verdade. And I know that all Christians do the same. E eu sei que todos os cristãos fazem o mesmo. Boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino 234. Jesus convida para com ele viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa
é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com Ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com Ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com Ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, e brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Amém. Jesus vinha caminhando, descendo pra Jerusalém, com ele aos seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale e não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Corpo terrestre,
corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Vamos ter mais uma mensagem, né? Mais uma palestra baseada nesse assunto de corpos. Agora nós vamos ler a Bíblia, 1 aos Tessalonicenses 5, versos 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós pedimos a Deus para usar esta palavra lida, palavras de São Paulo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, ó Pai. Nos desperte, ó Deus, na fé e no amor de Jesus, pois o Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Um grande mistério inexplicável que o doutor Nicodemos não sabia entender, não entendeu. Não sei se ele gozou da experiência do novo nascimento. Mas Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Isto é, se quiser, né, entrar no reino de Deus. A pessoa pode receber o Espírito Santo sem nascer de novo. São duas coisas conjugadas, dois fenômenos, duas operações. Ninguém pode ficar só no novo nascimento, sem o batismo do Espírito Santo, e não pode ficar só com o Espírito Santo sem o novo nascimento. Até aí é um pouco fácil explicar em relação ao Espírito Santo. Porque a natureza explica. A própria natureza nos ajuda nesta hora. O batismo do Espírito Santo, eu sou seguro para falar isso, porque o profeta disse, é como a chuva. É a chuva que cai sobre o joio e o trigo, sobre o trigo e o joio. Então todos podem receber. Agora, o nascimento é que vai provar a natureza. A chuva faz com que a semente brote. Aí então é o nascimento.
Se é trigo, vai nascer trigo, nasceu. Se é joio, vai nascer joio, reproduzir joio. Mas o profeta diz na mensagem expectativas, mensagem expectativas. Ele a pregou em maio, dia 7 de maio de 1953. Quando você nasce de novo, quando você nasce de novo, e o batismo do Espírito Santo entra em seu coração, você tem tudo que precisa para a jornada. Não se pode ouvir uma coisa dessa sem repetir. Quando você nasce de novo, e o batismo do Espírito Santo entra em seu coração, você tem tudo que precisa para a jornada. Agora, que jornada é esta? Jesus disse que o caminho para os céus é estreito. A porta é estreita, o caminho é espinhoso. E conduz à vida eterna. A porta larga, todo mundo sabe. Ele disse que poucos entram pela porta estreita. Na porta larga, são muitos que entram. É a preferência de todos. Só não daqueles que entraram pelo caminho estreito. Pela porta estreita, pelo caminho espinhoso. Então vai a porta larga. Porta larga, caminho largo, espaçoso. Gente só pensando em crescer diante da sociedade, cursos e formaturas e pouco mesmo. O pouco que fala de Deus é formal. É através de credos e dogmas. É estrada larga. Tudo pode. É folgado. Agora o profeta está se referindo à jornada. Jornada? Você tem tudo que precisa para a jornada quando o Espírito Santo entra em seu coração, mediante também o novo nascimento. Ah, meu Deus! Se isso fosse fácil, não seria verdadeiro. Se isso fosse fácil, isso é facinho. O caminho fácil não é este. Apesar de que, nessa estrada larga, existem tantas desgraças. A pessoa paga caro para ir para o inferno. E se
eu posso dizer que ela paga caro para ir para os céus? A jornada, o equipamento vem. Nascer de novo. Olha, uma igreja nascida de novo, que nasceu de novo. Lá fora, lá na estrada larga, o que predomina é o domínio feminino. Hoje as mulheres mandam nas igrejas. Tem que fazer o que elas querem. São pastoras, etc, etc. Essa igreja está caída. Mas vamos fixar mais naquilo que nos interessa em relação ao lado de cá. Vamos de novo. Quando você nasce de novo e o batismo do Espírito Santo entra em seu coração, você tem tudo que precisa para a jornada. Jornada do caminho estreito. Não queira cobrar de Deus. Cobrar de Deus. Muitas pessoas ficam cobrando de Deus facilidades. Agora, a única coisa que você tem que fazer é começar a beber, empurrar, beber, empurrar. Que expressão interessante do profeta. Ah, não. Agora a única coisa que você tem que fazer é começar a beber, empurrar, beber, empurrar. É como se fosse uma coisa muito amargosa e que tem que empurrar para dentro. Eu creio que ele ouve minha análise de Cristo Jesus. Eu creio. Ele é a fonte inesgotável de vida. E cada homem que está plantado nele pode beber, empurrar para fora, para cada bênção redentora que Deus prometeu que pertence a você e à sua propriedade pessoal. Ah, sim. Beber, aquele que beber, de mim nunca terá sede, disse Jesus. Mas o profeta disse que quando eles eram garotos, eles eram 8, e a mãe, os antigos, fazia isso. De tempo em tempo lhes fazia beber óleo de rícino. E se isso não te fizer mal, não te faz bem, dizia ela. É terrível tomar o óleo de rícino. Hoje não. Quem toma óleo de rícino? Mas o importante de tudo é que ele é a fonte inesgotável de vida. E cada homem que está plantado nele, cada mulher, lógico, né?
pode beber. Beber da água, beber do Espírito, empurrar contra a sua carne, empurrar para fora, para cada bênção. Cada bênção redentora que Deus prometeu, que pertence a você e à sua propriedade pessoal. Bênção. E o diabo não tem nenhum vínculo com isso. Ele não tem nenhuma parte nisso. Porque o único vínculo que ele teria era uma natureza inconversa. Era uma natureza que não passou pelo novo nascimento, que não provou do batismo do Espírito Santo. Aí ele teria vínculo. Ele não tem nenhum direito legal. Seus direitos legais foram estragados no Calvário. Acabou. Agora, essa parte aqui já transmite uma consciência de quem somos nós. Quem somos nós? Quem sou eu? Sem dúvida alguma, um ser humano, como acabamos de ouvir, sujeitos às paixões, como Elias foi. Mas sempre bebendo, sempre empurrando, sempre vencendo. Que coisa! Eu posso vê-lo. Ele morreu lá e desceu no Calvário. Desceu no Calvário. Ele, Jesus, descendo as escadas onde ele passou por aquelas almas que estavam na prisão, que não se arrependeram nos dias de Noé, bateram na porta. Você deveria ter ouvido a mensagem do profeta. Assim recomenda o profeta, falando para aquelas almas encarceradas. Você deveria ter ouvido a mensagem do profeta. Agora, espera aí. Deixa as almas encarceradas lá. Essa recomendação aqui é tarde. Não? Você deveria. Mas e agora? Agora está em tempo. Está em tempo para a mulher, para o homem, para o moço, a moça, para todos que assumem responsabilidades com os cultos, com a igreja, com a vida de cristão. É triste ouvir. Você deveria ter ouvido a mensagem do profeta. Agora, nesse caso, trazendo para o presente, você deve ouvir a mensagem do profeta. Você deve. Você deve ouvir a mensagem do profeta. Em todas as questões. Nunca tenha isso como um peso
um peso. Que coisa pesada. O espírito fica rebelde. Ah, não sou cordeiro, não sou eleita, não sou eleito. Não. Você deve ouvir a mensagem do profeta. Em quaisquer questões. Eu estou falando para mim mesmo. Estou falando comigo. Se você diz, não, você está falando comigo, pastor. Então é contigo. Você deve ouvir a mensagem do profeta. Agora, tem tantos passos que nós já cumprimos, começando por crer no profeta, seguido de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, de ver o Pai no Filho, não três deuses. Olha que bom pedaço. Mas tem muitas coisas ainda do dia a dia que você deve ouvir a mensagem do profeta. O profeta falou de coisas, ensinou coisas que muitos que já deram esses passos, os primeiros passos, o fundamento, não concordam. Mas, porém, todavia, assim. Não pense em ouvir aquilo. Você deveria ter ouvido a mensagem do profeta. Não. Você deve ouvir a mensagem do profeta. Tem uma questão? Ouça o profeta. Ele é a Bíblia revelada para o homem, para a mulher, para os jovens, até para as crianças. Onde estão eles, os jovens? Bom, agora veja assim, ainda se tratando daqueles que estavam na região dos perdidos. Jesus foi lá. O irmão Brana foi lá. Como Jesus foi. E lá ele viu pessoas de uma forma terrível. Aquelas mulheres com sobrancelhas feitas para o inferno e aqueles gritos o ranger de dentes. Ele disse, não. Se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas as 1000 vidas para ninguém vir para cá. Porque ele disse, eu estava caindo. Gritei por meu pai, não estava. Gritei por minha mãe, não estava. Gritei por Deus, ele não estava. Ele disse que daria 1000 vidas se tivesse. Oh, Deus, misericórdia, Senhor. É hora da gente parar de explicar, de justificar, de ter opiniões próprias, etc. Cada pastor, cada um tem uma opinião própria.
diferente. Por quê? Você deve ouvir a voz do profeta, a mensagem do profeta, enquanto é tempo. Bom, mas aí Jesus desceu. Desceu lá. Ele foi para o inferno. Bateu na porta e Satanás abriu. Aí o irmão Branham faz um drama, uma inferência profética. Aí o diabo disse, Satanás, então depois de tudo que você tem aí, falando com Jesus, tudo que você tem aqui, não é? Disse, eu pensei que te tinha quando matei Abel. Eu pensei, sarcástico. Eu tinha certeza de que tinha você quando coloquei Daniel na cova dos leões. Eu tinha certeza. Os filhos hebreus na fornalha ardente. Isto quer dizer, Cristo estava em cada um deles. Então, disse, quando eu decapitei João, pensei que tinha você. Eu tinha você nas mãos. Então pensei que tinha você no Calvário. Olha, agora sim. Mas agora você está aqui, no inferno, na minha porta. Posso ouvi-lo dizer, Satanás, sou o Filho de Deus, nascido de uma virgem, mas sangue ainda está, meu sangue ainda está pingando lá na cruz ali. Aleluia, dá para arrepiar. Eu desci para assumir. Eu desci para assumir, Satanás. Você fez as pessoas temerem, se assustarem e as fez correr pelos cantos e tudo mais, mas não podem mais fazer isso. Dê-me as chaves da morte e do inferno. As tirou do seu lado, as pendurou no seu lado, tirou do lado de Satanás e pôs no lado dele, de Jesus. Subiu os outros degraus da escada, bateu na porta de onde eu podia ouvir uma reunião aos gritos. E lá estavam Abraão, Isaque, Jacó, Sara, Rebeca, Isaías, Jeremias, todos os profetas, gritando, louvando. Eu o ouço bater na porta e dizer, quem está aí? Abraão abre a porta. Ora, aqui está a semente de Abraão,
aqui está a raiz e descendência de Davi. Aqui está a pedra que Isaías viu cortada da montanha sem mãos. Você sabe. Ele disse: agora você crê, e o sangue dos bodes e de novilhas não poderia tirar o pecado, apenas o encobriu. Mas meu sangue divorciou o pecado e o afastou para sempre. Estamos indo para casa agora. Venham. Está amanhecendo em Jerusalém e temos que seguir em frente. Aleluia. Oh, glória. Posso ouvir Abraão dizer: Senhor, podemos parar um pequeno apito enquanto passamos por Jerusalém? Bem, eu gostaria de dar uma olhada na cidade velha. Amém. Isso é Abraão falando. Algum desse mesmo ruído virá neste cemitério por aqui alguns dias. Podemos fazer um apito parar? Posso ouvi-lo dizer: tenho que conversar sobre algumas coisas com os meus discípulos. Eu tenho que conversar com os meus discípulos. Bom, vocês estão entendendo porque quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram com ele. A Bíblia diz isso. E apareceram para muitos. Então agora eu tenho que conversar. Irmão Branham está fazendo um drama. Tenho que conversar sobre algumas coisas com os meus discípulos. Cerca de 40 dias. Cerca de 40 dias. Claro. Dê uma olhada na região. E na manhã de Páscoa, quando ele saiu da sepultura, de acordo com Mateus 27, muitos dos santos que dormiram no pó da terra se levantaram da sepultura e saíram e apareceram a muitos. Vocês estão notando? É uma realidade, gente. Eles apareceram. Eu posso ver Caifás dizer, eu posso ver Abraão e Sara, como jovens andando pelas ruas, olhando a cidade velha. E o sacerdote dizer, eu vi aquelas pessoas em algum lugar. E eles desapareceram exatamente como Jesus atravessando aquela parede. O mesmo tipo do corpo glorificado. Aleluia. Eles ressuscitaram. Se eles ressuscitaram, há uma ressurreição da graça. Da graça. Essa ressurreição foi do Velho Testamento, por aqueles que usaram a sombra, que era o sangue do animal, do cordeiro. Agora,
o que estamos esperando? Haverá uma ressurreição. A gente vai conhecer um ou outro, sim, mas, irmão, naquele último dia, depois do Pentecostes, antes do Pentecostes, quando ele ascendeu ao alto, como ele subiu, a Bíblia diz, ele foi com eles. Eles subiram com ele. Ele subiu e eles foram com ele. Oh. Eles foram com ele. Aí você vê, Sara foi com ele, Ana foi com ele, Abraão foi com ele, e foi assim, Abel foi com ele, e todos eles foram com ele. Eu posso vê-lo indo acima da lua, das estrelas. Ele e os santos do Antigo Testamento, indo para a presença de Deus. Quando eles chegam lá, em algum lugar, milhões de milhas além de onde qualquer distância poderia ver, bem lá dentro, chega perto da cidade. Posso ouvir os santos do Antigo Testamento, quando viram a cidade dizer, erguei-vos, ó portas eternas, e levantai-vos, levantai-vos, deixe o Rei da Glória entrar. É o Salmo 28. Eu posso ouvir um coro angelical lá atrás gritar, dizendo, quem é este Rei da Glória? A resposta, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, levantai-vos, ó portas. Abriram. Eu posso ver os anjos apertarem o botão, os grandes portões se soltarem e Jesus, aquele conquistador que conduziu o cativo e deu dons aos homens, descendo pelas ruas de Jerusalém, com os santos do Antigo Testamento até o trono de Deus, disse, aqui estão eles, eles foram fiéis, aqui eles, Pai, lá estão eles, aqui estão eles, eu desci e os redimi, é meu, são meus. Aleluia. Posso ouvir dizer, suba aqui e sente-se neste trono, até que eu faça de cada inimigo o seu escabelo. Tenho que te mandar de volta algum dia. Aleluia. Ele vai vir. Ele virá. Eu creio na mensagem do profeta. Eu acredito, irmão. Ele é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Aí está ele, o amável. As coisas que ele fez aqui, enquanto estava na terra, ele devolveu todo o poder à sua igreja. E a igreja falha em reconhecer isso. Ele devolveu todo o poder à sua igreja. E a igreja falha em reconhecer isso. Mas nós estamos agora com a proposta aberta
para reconhecermos. Nós sabemos claramente que eles subiram, as portas abriram, e ele voltou no Pentecoste, e ele vai vir nas nuvens e nos levar. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos com Ele. Adeus, mundo velho, você fica aí na grande tribulação. Isso aí, esse coronavírus aí é apenas uma cócega em relação ao que vai ficar aí. Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. A doença foi repreendida, os males, os vírus, as coisas más, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o céu azul e lindo se ouvir os retinidos, é o grande dia do Senhor. A luz branca dourada vai ficando desmaiada, de tão grande que é o rumor. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação. E o céu vai se acabando e as estrelas derrubando, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Fica escuro no momento e levanta os lamentos, relembrando o que Jesus falou. Se ouvir ranger de dentes daquele que não são crente, todos marcham para a perdição. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Aparece no momento o sinal do firmamento, todos os olhos o contemplarão. E os homens vão correndo nas cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem.